Pessoal, este é o Céu da Semana. Começamos aqui mais um panorama semanal sobre os últimos dias do mês de março. Esse mês de março que parecia que há 6 meses, parecia que há 90 dias que a gente está no mês de março, né? Então a gente começa um panorama aí do dia 27 de março a 2 de abril, dando boas-vindas aí a quem chega para assistir a nossa live sobre o Céu da Semana, tanto ao vivo aí agora, como quem assistirá ao longo da semana e durante os próximos dias, começando aí uma checagem do movimento astrológico semanal, que começa aí uns dias mais acentuados arianos, né? Porque o Sol já vem por Áries desde a semana passada, né? Desde o dia 20. Né? Olá, Mila, bem-vinda. Olá, pessoal, boas-vindas a quem chega. Então, falando aí desse período não só do Sol em Áries, mas que temos aí ao longo da semana outras nuances arianas marcando o período, como aí já no domingo o Mercúrio em Áries, né? Mercúrio ingressa em Áries já no domingo, fazendo aqui um gráfico básico rapidamente. Olha lá, ó, Mercúrio ali, roxinho, tá vendo? Para quem chega, e em Áries, então já ali próximo ao próprio Sol. O Sol em Áries ele talvez já dá um certo movimento diferenciado, ou pelo menos uma tendência de resolver as coisas meio por si só, algumas tensões aí sendo vividas, mas também o ano novo astrológico que começou na semana que passou, né? Do outono no hemisfério sul, a primavera no hemisfério norte, a história do equinócios, né? Olá, e é quem chega. Olá, do Andrade. Vocês estão me ouvindo bem? Meu áudio tá bom aí para vocês? Acho que o teu som aí deu. Tá conseguindo ouvir? Olá, Lud, bem-vinda. Meu áudio tá... Se o áudio estiver certinho, estiver falhando, vocês me digam. Acho que quando eu passo para a tela do desenho, pode dar alguma intermitência. Então eu vi ali o Mercúrio em Áries, vão me dando sinais aí da comunicação. Então, Mercúrio em Áries, ele sempre tem um certo... Mercúrio é o planeta associado às comunicações, né? Então quando ele ingressa num signo, o modus operandi das comunicações, dos serviços, do comércio, das questões que envolvam informações, impactam de maneira muito notória. Quando o Mercúrio ingressa em Áries, as questões ficam um pouco mais diretas, ficam um tanto mais na lata. Às vezes a gente pode perceber gente um pouco querendo colocar um tom de comunicação mais objetivo, ou perceber, às vezes, uma intenção, às vezes provocativa, dependendo de certos tipos de relação ou de certos tipos de comunicação. Mercúrio em Áries, às vezes a gente pode notar algumas pessoas querendo falar mais delas mesmas, né? Ou nós querendo falar do que nos envolve, né? Porque Áries é um signo da individualidade ou do individual, né? Simbolicamente falando. E Mercúrio em Áries, às vezes, também requer aquela placa do ônibus, né? Do fale com o motorista, apenas o indispensável, também, como eu costumo lembrar. Então, a Lorena tem Mercúrio a 0 de Áries, Lorena. Então, Mercúrio em Áries, às vezes, tem essa questão do direto e reto, né? Quando o Viu já falou, mas também um senso de diretriz para as ideias, para os pensamentos. Quando o Mercúrio ingressa em Áries, às vezes a gente também pode sentir uma urgência de notar uma ansiedade com certos entendimentos de informação também. Então essa é uma tendência aí que esse conglomerado ariano ao longo da semana pode despertar. É uma semana que já vem pelo período de Áries, né, desde o dia 20 de março, e agora, no domingo, dia 27, o Mercúrio ingressa em Áries, e mais lá para o final da semana nós temos o Mercúrio conjunto ao Sol, que falaremos, e Lua Nova em Áries na sexta-feira, dia 1º. Né? Olá, Gese, olá quem chega, pessoal aí dando boas-vindas. Então, falando desse tempo de Mercúrio em Áries,
É, então, você tem Mercúrio retrógrado na casa 7, seria isso? Então teria que ver exatamente no mapa. Então, quando o Mercúrio está em Áries, você quer isso. A gente pode perceber algum tom, um clima de comunicação um tanto mais direto e objetivo, ou então às vezes a gente sente uma necessidade de tratar assuntos com um pouco mais de, digo ansiedade, mas um movimento diferente, né? Dá um start, tem que falar isso, tem que resolver aquilo, né? Dá uma tendência a esse upgrade de informação, upgrade de comunicação. A gente pode perceber as mídias, a internet ou os ambientes de informação com mais intensidade na maneira de lidar com algumas tratativas, né? Perceber informações um tanto mais contundentes também, alguns serviços tendo uma diretriz diferente do que antes, e também essa condição da colocação. Então vale aí uma atenção com a ansiedade nas informações, no jeito de colocar ou pontuar certas questões. A gente veio essa semana de conjunção Mercúrio-Netuno, em que talvez algumas colocações ficaram aí no subentendido. Será que foi aquilo que quiseram dizer? Não, será que quis dizer com aquilo, né? Às vezes essa semana pode ter sido um pouco aí abstrata no informar, no falar alguma coisa, né? E agora com Mercúrio em Áries parece que pode dar uma acelerada, pode dar uma... Opa! Nossa, então foi aquilo que quiseram dizer, de alguma forma. Às vezes o Mercúrio em Áries ele também dinamiza o entendimento de alguma informação, ou fica aquele na lata.com, né? Então tem essa dinâmica, esse proceder, né? Então cabe ponderação também para não nos precipitarmos ao tratar certos assuntos, ao não lidarmos de forma um pouco ansiosa, né? Então também um pouco essa coisa do comunicar ou falar, às vezes, determinados assuntos mais indispensáveis, né? Então, um tempo com uma ênfase em Áries, a gente pode perceber um desafio de individualidade, um desafio em pessoas falando mais de si, contando mais, não, porque eu acho, porque eu penso, porque eu isso, eu aquilo, né? Então, a Reina Moraes é o nalata.com, né? Às vezes dá essa tendência em tempos em que Mercúrio vem em Áries, uma semana mais para o final, que a Lua Nova é em Áries também. A Lua Nova em Áries, que a gente, vou falar mais adiante, é um pouco a coisa do início, o ponto de partida, um certo passar a marcha, né? Passar a marcha para uma velocidade diferente, de um ritmo diferente. Tá? Então, esse tempo é interessante. Aí já no domingo Mercúrio ingressa em Áries, a gente pode perceber falas mais diretas de assuntos, vale uma atenção também com a ansiedade no tratar certas conversas. Então, aquele lado de contar até 10, se não der para contar até 10, conta até 5, mas faz uma contagenzinha também para não ir muito direto e muito na lata para certos assuntos, para certas falas, né? E compreender que às vezes tem gente que vai querer falar de si, vai querer dar opinião no sentido de eu acho isso, não, porque eu penso dessa forma, eu já acho que, né? Mercúrio em Áries, a gente pode perceber essas nuances de opinar por conta própria, tá? Então tem esse detalhe também. Mas por outro lado é interessante para movimentar ideias. Então às vezes alguma ideia que está ali em stand-by, quando Mercúrio chega em Áries, a gente pode dar uma... Vou fazer isso. Acho que agora é hora de, sei lá, tomar essa decisão para, né, desatar alguma coisa. Mercúrio em Áries pode dar um impulso positivo para algumas ideias também. Um movimento, moving ideia, né, de situação. Tá? Então essa é uma propensão de tempos Mercúrio no signo de Áries. E às vezes aquele time, né, do fale com o motorista apenas o indispensável, né? Então, também aí.
A gente chega na semana, amanhã é domingo, dia 27, falando aqui da gravação atual, estamos gravando na véspera do domingo. Mila, o Mercúrio-Netuno, né, que é mentiras sinceras, interessam, né, aquelas pequenas porções de ilusão que eu acho que marcou um pouquinho essa semana, né. Então nós temos na segunda-feira, dia 28, a conjunção de Vênus com Saturno em Aquário. Tá? Então, Vênus e Saturno é uma condição interessante para repensarmos algumas posições e responsabilidades diante dos relacionamentos. Vênus é um planeta associado às relações. Olá, Lívia, bem-vinda! Vênus é um planeta associado às relações, à sociabilidade, até os nossos elos afetivos, parcerias. Então ali, ó, vamos tentar fazer um rabisco aqui rápido do Vênus-Saturno, ali, ó, tá? O Vênus em azulzinho, né, ou verde piscina, e o Saturno ali do lado, ambos a 21 graus. Segunda-feira é a exatidão. Já está rolando, tá? Já está rolando no fim de semana, mas a exatidão mais na segunda-feira, né? Mais para segunda-feira. Se sumir o áudio aí, vou repetir. Vai ficar gravado assim, Lívia, tá? Pode deixar. Tá na rua, né? Então estamos online aí, mundo afora, rua afora. Olha que chique, né? Que importante. Então, Vênus conjunção Saturno também favorece algumas questões um pouco mais prolongadas, duradouras, ou da tendência a repassar questões de relacionamento de um certo tempo que vem se prolongando. Né? Como eu disse, Vênus é um planeta que é atrelado às questões de relacionamentos, e Saturno ao que envolve responsabilidade, ao que envolve questões concretas, interesses a longo prazo. Então são questões que podem direcionar interesses a longo prazo diante das nossas relações, assuntos que vinham amarrados depois de um longo tempo sendo desatados ou sendo repassados ou ajustados. Então, algo que tem propensão a um redirecionar, a uma tratativa, né? Uma auditoria, sim, Mila, é uma propensão a uma espécie de entrar numa auditoria, às vezes uma cobrança, que Vênus conjunto a Saturno a gente pode perceber um sentido ou de cobrança ou de sensação de maior responsabilidade diante de vivências, diante de algumas relações, até tanto da nossa parte como de quem está ao redor. Então a gente pode perceber uma mudança de postura de nossa parte também, em vivenciarmos com um pouco mais de responsabilidade assuntos e obrigações, seja com par, seja numa parceria de trabalho, seja diante de algum familiar. Às vezes a gente passa a dar uma demanda de responsabilidade para alguém da família ou para corresponder a algo na relação a dois. Então, pode dar um sentido, às vezes, não digo de pressão, mas de ter que retribuir um pouco mais ou fazer aquela auditoria a ponto de observar se a gente já não vem fazendo demais e baixar a pressão, tá? Porque uma coisa também é as nossas responsabilidades, outra coisa são as responsabilidades que as outras partes também precisam ter. Então a auditoria ela pode entrar nesse sentido também. O quanto nós estamos dedicados e responsáveis a determinadas relações e o quanto a gente também vem percebendo uma contrapartida dos outros lugares. Então isso é algo que também requer um tempo de ponderar e de uma certa auditoria aí ao longo da semana com essa conjunção Vênus-Saturno, um certo tirar a limpo. Tá? E a outra questão são questões de longo prazo que também podem ser tratadas diante de nossos vínculos. Então, às vezes algum objetivo, alguma meta,
alguma tratativa doméstica, algum planejamento com alguém. Então vamos definir aquilo lá, vamos combinar de fazer assim, assim, assado. É uma forma de estabelecimento de questões a longo prazo em conjunto, ou mesmo de concluir algo que vem meio pendente e se arrastando para se definir, para desatar o nó da questão. Tá? Então é importante um momento assim também, né? Para dar um certo basta a coisas que vêm se arrastando junto a quem temos vínculo. Mas conjunção Vênus, planejamento, Ruth, é isso, dá um indicador de cronograma, né? Planilha, aquele lado do planejar com quem está. Ó, vamos levar a sério essa história ou esse assunto, essas questões, porque se não for para levar a sério, siga o teu caminho, né? E que eu sigo o meu. Então, é um indicador também para um planejamento e para assumir responsabilidade, valorizar a compreensão das responsabilidades que a gente tem e de quem precisa apresentar responsabilidade ou seriedade diante de assuntos. Então, um tempo importante nessa questão, responsabilidade diante das relações e demanda, seja de nossa parte, seja de quem está ao redor e precisa apresentar uma contrapartida ou dizer a que veio também. Tá? Então esse é um ponto. E favorece objetivos a longo prazo que já venham alinhados. Tá? Então de repente você está naquela história que, ou numa questão de trabalho, que ficou combinado assim, assim, assado, ficou combinado tratar algo, e alinhou a coisa, a conjunção Vênus-Saturno facilita consolidar. Né? Às vezes você tem aquelas situações que você se entende bem com a pessoa e existe uma fluência, então é um tempo que, para as relações mais fáceis e de entendimento, para as pessoas mais práticas e que têm vínculos em que isso já vem alinhado para algum objetivo, a tendência é de algo ser levado mais adiante, com um cronograma, com um planejamento. Quem disse planejamento mandou bem, a história é bem essa. Né? Estabelecer uma disciplina. Vênus conjunção Saturno requer uma atenção e uma certa disciplina diante de outras pessoas ou em conjunto a outras pessoas ou para outra pessoa ou de outra pessoa também para nós. Então, é um exercício de disciplina também nas convivências. Então, um momento importante para lidar com esse modus operandi nas convivências de maneira geral. Tá? É um desafio para aceitar padrões de lugares e pessoas também. Tá? Tem pessoas que não abrem mão de um determinado jeito, de certas caretices, e ok, pode-se continuar gostando de pessoas que têm padrões ou que são apegadas a certas tradições e que não vai mudar da noite para o dia. E ok, né? É um tempo de exercitar essa tolerância, o tolerar padrões, tolerar algumas tradições e algumas caretices que as pessoas mantêm, cultivam e não é algo que desabona para uma convivência. Tá? Caroline, por aqui está duro porque está fazendo quadratura com minha Vênus em touro. Então realmente para você até sobrecarrega, porque o Saturno, uma posição de Saturno com Vênus e aí uma conjunção com Vênus acontecendo no começo da semana também dá um certo desafio de comprometimento com relações e, como está em Aquário, comprometimento com grupos. Tá? Então aí no mundo afora é um desafio aí até nos contextos políticos e sociais de pessoas, de autoridades, de um comprometimento com determinados grupos, com determinadas classes. Então, governantes precisando corresponder a determinados grupos e classes para não ficarem na mão, não correrem risco, por exemplo, de greve, né? Então, uma contrapartida de determinados ambientes e pessoas para
corresponder grupos, até nós mesmos. Às vezes a gente se comprometeu com um grupo, com amigos ou com pessoas, e que a gente pode apresentar uma necessidade de corresponder ou retomar algum tipo de convivência diante de algo que a gente tem uma integração. Pode ser com um grupo de corrida, pode ser com um grupo de meditação, pode ser com um grupo de trabalho. Então, conjunção Vênus-Saturno em Aquário também dá indicativo de podermos lidar com algo que cobre uma correspondência ou que a gente tome uma partida para dedicar atenção a determinados grupos, a determinadas pessoas ou a determinadas causas. A gente pode sentir uma responsabilidade social a mais em conjunção Vênus-Saturno em Aquário. E até despertar essa condição de uma responsabilidade com vínculos, grupos ou causas também, certo? Então tem essa intenção. E aparece aí o Tiago Cordeiro, nosso colega astrológico, fazendo as piadinhas, né? As ironias de sempre, né? Saudações intelectual da Bahia festiva ao nosso Bertoldo Brecha. Então estamos aí falando de Vênus conjunto a Saturno nesse exercício de responsabilidade social, de responsabilidade com pessoas e de uma disciplina com metas, com planejamento e com essa condição de dedicarmos a interesses junto a quem temos vínculo e a corresponder, né? E até uma certa auditoria, no sentido de o quanto outras pessoas também precisam ter uma responsabilidade conosco ou um comprometimento também com coisas que tenham em comum, né? Para resolver, para fazermos juntos. Não é só a gente que tem que resolver ou vivenciar certas coisas. Às vezes, aquilo que foi combinado precisa ser reestabelecido, né? O combinado não sai caro, né? Então, é outra máxima aí dessa conjunção Vênus-Saturno. Combinou? Então, ou mantém o combinado ou descombina, mas deixar no vago não vai dar, né? Deixar no ar não vai dar. Então é isso. Estou me liberando de muitos por falta disso comigo. Pois é, Mila, é uma oportunidade também de fazer uma auditoria interna. Está extremamente difícil fazer as pessoas fazer isolamento social contra a gripe. Pois é, tem isso também, né, cara? Então é o desafio de responsabilidade social também. Aí ao longo da semana, além da conjunção Vênus-Saturno, nós teremos mais para o final dela, lá para a sexta, Lua Nova em Áries, mas temos aí junto o Mercúrio, Sol Mercúrio em conjunção em Áries também, né? Eles estão deixando no vago e no ar a gripe suína demais. Sim, tem isso também, né? Tem essas nuances de outras. Está tendo aí vacinação para gripe aí agora em São Paulo, né? Vacinação do idoso, da quarta dose. Então também são responsabilidades aí marcando, né? Está complicado fazer as reuniões e só desavenças e nada de resolver a situação. Paulo, está tendo um pouco essas tensões, né? Essa semana que passou, Mercúrio conjunto Netuno ficou um tanto, né, difícil para que as comunicações fluíssem sem um telefone sem fio, né? Falar A, entender B, a coisa ficar meio no metafísico, né? As maioneses voadoras, né? Então veio sendo um tempo aí em que as comunicações ficam aí meio no subentendido, né? Você não sabia muito bem o que a pessoa quis dizer, né? Ou quer dizer. Então, com Mercúrio em Áries, as coisas ficam propensas a ficarem um pouco mais diretas e retas também, certo? E mais para o final da semana, né, foi isso, né, o Paulo? Tem lá aí um lado maioneses voadoras, né, o telefone sem fio, o connected, disconnected, né? Vamos lá. Aí a gente tem, mais para o final da semana, para concluir a nossa live, o Mercúrio, olha lá, Lua Nova em Áries e o Mercúrio ali do lado, tá? Lua Nova em Áries e o Mercúrio ali do lado.
Então, Mercúrio conjunção Sol e Lua nova em Áries. Então, com Mercúrio conjunção Sol, aí do meio da semana em diante, acho que já entrando essa semana, Mercúrio entrou em Áries, ele já faz conjunção ao Sol, né? Então, é aquela história que eu disse para vocês no comecinho aí da live. A gente pode perceber muitas pessoas falando de si próprias e opinando, eu acho, eu penso, eu creio que, né? Dando o opinar, né? Então, quando o Mercúrio forma conjunção ao Sol, o Sol é associado ao eu, né? O ego, a consciência, a totalidade, né? Quando o Mercúrio chega ali, a comunicação, em geral, ela ganha uma certa efervescência e há propensões a debates mais constantes. Então, se é em Áries, se é uma conjunção Mercúrio-Sol em Áries, isso fica mais intenso. E como isso acontece na Lua Nova também, 11 graus de Áries, ali no dia 1º de abril, vou voltar aqui rapidinho só para mostrar a ilustração do desenho. Ali, né? Então, Lua nova em Áries e o Mercúrio ali conjunto. Então, é um fator interessante para o mês, não é só para a semana não, para o período mensal. A gente pode perceber um período mensal entrando abril com vários embates de comunicação, de intensidade, a eleição mesmo, os candidatos, os pleitos, os momentos sociais e políticos, as farpas, né? Os reality shows, as redes sociais, a gente perceber um embate de comunicações um pouco mais intensos. Então, vale um pouco de estratégia aí também, né? De ponderarmos e às vezes deixar o povo falar. Fala, meu amigo, fala, quer extravasar, fala, né? Mas aguenta o que você falar, né? Porque uma coisa é você falar o que pensa, outra coisa é você aguentar o tranco do que você falou, né? Que Mercúrio em Áries aí conjunto ao Sol vai aí também o compensar aquilo que você fala. Tem que bancar o que você fala, né? Você pode estar se achando, tome achando, tome Tássia, então arque com o que você opina, né? Eu penso que tralalá, eu acho que tralalá, ok, mas aguenta o ouvir, né? Aguenta quando tiver que ouvir, tá? Então, toda ação tem reação, né? Então é um tempo aí que esses tempos arianos de Lua Nova em Áries, Mercúrio em Áries, requer uma compreensão com as nossas próprias atitudes também, porque toda a nossa postura ela pode requerer uma reação ou uma percepção de troca. Tá? E com Lua Nova em Áries na sexta-feira, ela é um indicativo para percebermos mais a nossa individualidade, né? Percebermos mais aquilo que a gente quer para a gente também, dar um start para ação, para resolver um determinado assunto. Como é 11 graus, Lua Nova a 11 graus, a gente pode observar a área do mapa que isso acontece. Então, se você tem, por exemplo, Áries na casa 2, alguma ação, algum movimento em as questões do lado material, do lado financeiro. Se é na casa 7, tratativas de relacionamento, de tirar a limpo questões nas relações. Se é na casa 10, na área profissional, na carreira. Se é na 11, nos grupos, nas amizades. Então, na casa 6, alguma ação ou algum ponto de partida, uma nova etapa, na rotina, no dia a dia, com questões do corpo e da saúde também, né? De um movimento aí para o ritmo, né? Para a rotina, alguma alternância na rotina, algo que se começa na rotina. Então, Lua Nova ariana mais para o final da semana dá um certo start de direção, de questão. Vai pegar a casa 6, Mila? Então, as questões de rotina, novidade, ou também de nova atividade, uma atenção com o corpo, às vezes algum movimento, né? Se é na casa 1, Ruth, é a identidade, é a manifestação, né? Você pode ficar mais direta, na lata, né? Se tiver na casa 1 e for perto do ascendente, então, aí a tendência é de atenção com a ansiedade, né? Esther Caroline,
pega o Mercúrio, né? Então, quando pega um planeta também, o planeta é impactado, né? Suzana na casa 4, questões domésticas, questões com algum familiar que toma uma demanda ou uma atenção, tá? Para tirar a limpo, para organizar alguma questão doméstica ou junto a alguém da família ou que envolva essa área. E se pegar algum planeta, a questão desse planeta ou a casa que esse planeta rege, tá? Então tem essa dinâmica. Júlia, qual que é o tema da live? É o céu da semana, Júlia. A gente está fazendo um panorama dos movimentos astrológicos da semana. A gente já está concluindo e para resumir a gente falou do Mercúrio em Áries que ingressa agora, domingo, dia 27. Então a atenção com a comunicação direta. As comunicações devem ficar mais diretas e mais notáveis, né, no que as pessoas querem dizer, um pouco aí o tom mais intenso, né? A gente veio de uma conjunção Mercúrio-Netuno que parecia tudo meio telefone sem fio, você não entendia, não estava sacando o que a pessoa queria dizer, né? Agora com Mercúrio em Áries, não só vai ser até mais fácil ou às vezes mais claro o que querem dizer, mas vai precisar ter uma certa estratégia com a contrapartida, porque muita gente vai querer às vezes opinar, né, demais, ou aquela atenção com ansiedade em querer fazer colocações. Então reunião de condomínio pode estar um pouco acentuado as opiniões. Eu acho que aquilo tinha que ser ali, tinha que ser lá, e o outro opina também. Então vai precisar ter um líder, ou pelo menos alguém para fazer ali, ó, baixa a bola, porque todo mundo tem que falar ao tempo certo, né? E a conjunção Vênus-Saturno, que a gente falou, das responsabilidades diante das relações, disciplina, de planejamento em relação a assuntos com outras pessoas, de objetivos a dois a serem tratados com responsabilidade ou numa certa auditoria para entender que sozinho ou sem a responsabilidade, sem o combinado com o que foi tratado, não se resolve questões. Então é um tempo de, quando tem conjunção Vênus-Saturno, de percebermos as nossas responsabilidades diante de relacionamentos e das pessoas em relação a nós também, né? A Lua nova em Áries aí no fim da semana, com indicações para nova etapa de assuntos, novas direções, ou pelo menos um ponto de partida para tratar questões, como a gente vinha dizendo, né? Então, Paulo, meu ascendente em Áries, na casa 1, então se com a Lua nova aí, se for a 11 graus, se 11 graus estiver próximo do ascendente, dá uma escancarada em determinadas opiniões, em coisas que você quer para você, em resolver algumas coisas ao seu modo, né? Mas sempre aí quando a pessoa tem muita coisa em Áries, vale atenção para não querer se resolver tudo ao próprio jeito, né? Meio que driblando todo mundo. Não tem esse lado. Esté, cara, Lua nova conjunto a Quiron, né? Esse é um ponto interessante, Esté, que você disse, porque vou ver se eu coloco aqui no desenho que o Quiron está na jogada. Ah lá o Kzinho, tá vendo? Ó, Sol, Lua 11 graus, o K verdinho ali e o Mercúrio ali antes, tudo em Áries. O Quiron, gente, é um astro que fica entre Saturno e Urano. Eu sempre digo que Saturno é o último que a gente vê a olho nu e Urano é o primeiro que a gente não vê a olho nu. E o Quiron ele fica ali, entre o que a gente vê, o que a gente percebe e o que a gente não percebe. Então, repetindo, o Quiron ele tem um movimento entre o que a gente vê, o último que a gente vê a olho nu é Saturno e o primeiro que a gente não vê a olho nu, que é Urano. Então, o que eu quero dizer com isso? O Quiron ele tem um indicador, às vezes no mapa, daquela questão que a pessoa às vezes tem um potencial, mas ela não percebe, mas os outros percebem. Do tipo, Sté perguntou, nossa, Sté, por que você não trabalha com isso? Por que você não dá aula? Por que você não faz essas artes, essa questão? Aí você pensa, ué, eu? Mas você acha que eu sou boa nisso, né? Às vezes a pessoa não percebe tão na cara aquela percepção de potencial, né? Então, quando a Lua nova faz conjunção ao Quiron, é interessante também
para percebermos alguns potenciais ou atitudes que precisamos ter, mas não percebíamos que precisávamos ter. Então é um pouco isso. Lua nova conjunto a Quiron pode ser interessante para uma percepção de ações ou de posturas que antes a gente não percebia que tinha que ter, que a gente pode vir a perceber que tem necessidade de ter. Então é como meio que resolver uma ferida ali, uma questão, uma intermitência mal resolvida que antes a gente não percebia. Ou que os outros percebiam que a gente tinha potencial para ter. Gui, Esté, vai lá, resolve, porque se você for resolver, você vai conseguir, não fica nessa, né, achando que não vai. Aí dá um start, você percebe que, puxa, a pessoa avisou tanto, se eu tivesse ido antes, eu já tinha resolvido. Né? Às vezes uma coisa de trabalho. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não mexi ali antes? Fiquei com medo, achei que não era capaz. Então, às vezes tem um pouco isso. O Quiron tem essa questão da percepção de algum potencial, de alguma direção. Imagina, obrigado a você, Esté. Então, essa questão de um direcionamento de potenciais que às vezes a gente demora para perceber, ou de atitudes que a gente tinha que ter e vem ali achando que não dava mais, dá um estalo e a gente vê que consegue, né? Porque meio que na marra a gente foi. Certo? Então, pessoal, este é o Céu da Semana de 27 de março a 2 de abril, última semana de março, últimos dias aí do mês. Quero desejar a todos uma ótima semana, agradecer a todos aí que nos acompanharam, que assiste a live, que vai assistir aí ao longo ou do fim de semana ou dos dias. Desejar aí uma ótima semana de Mercúrio em Áries a todos, de Lua Nova em Áries a todos, com calma e elegância, certo? Ponderação, atenção às responsabilidades diante dos vínculos aí na conjunção Vênus-Saturno e atenção também para entender o quanto determinadas responsabilidades a gente também já teve e eventualmente precisa da contrapartida de outras partes também, certo? Ótima semana a todos, gente, obrigado aí por tudo, obrigado aí pela atenção de todos, uma boa noite, um bom dia, uma boa madrugada, um bom domingo, uma boa segunda, ótima semana, um abraço, tchau!